Maria, o que é João? Olá, rapaziada. Tô aqui com o meu aparato junino, tá? Olha aqui as aves ao fundo, certo? As aves aqui ao fundo, aqui na minha tela que eu botei, aqui todo o meu aparato, todo o meu aparato, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui mais pra cá para ele aparecer, né? Olha só, todo o meu aparato aqui para fazer o meu vídeo, certo? Aqui Deleuze, como eu sempre mostro, né? Tá? Esse canal aqui é Deleuziano, de Gata Riana e Foucaultiano, tá? O chapéu é homenagem a Deleuze, tá? E everybody, né? E everybody, olha só, já dá esse chapéu aqui. Olha, eu tinha comprado essa camisa aqui, cadê minha camisa? Eu tinha comprado essa camisa aqui para gravar o vídeo, mas não achei legal não, eu preferi essa aqui, tá? Eu vou deixar ela aqui assim, ó, ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui para não dizer que eu joguei dinheiro fora. Essa que é a política. Mas olha só, o que é que nós vamos não, eu vou falar aqui e vocês quiserem, vocês vejam um vídeo, né? Negócio de nós vamos falar, esse negócio aqui não dá certo não. Nós vamos falar o seguinte, ciclo do contato da Gestalt. Espera aí, deixa eu pegar, olha só, pegar mais aparato aqui. Ciclo do contato da Gestalt terapia, sabe? Vocês sabem que eu sou fã da terapia. Eu fiz a especialização em Gestalt terapia aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas eu me encantei mais depois pela minha formação em filosofia. Eu me encantei mais pela terapia narrativa. Porém, pero yo gusto, olha meu espanhol aqui como é bom. Eu gosto eu gosto da Gestalt, né? Todas elas são boas, né? Assim, mas a gente tem preferência por algumas, né? Certo? A psicanálise eu acho bacana pra caramba. O Freud foi um cara, um inovador, né? Foi um gênio, né? Com aqueles conceitos dele, né? O Freud, aquela invenção daqueles conceitos dele de ego, superego, inconsciente, sabe? Aquilo é tudo deleuziano, né? Que Deleuze fala que a filosofia, não sei se a música vai atrapalhar, eu acho que eu vou diminuir essa música aqui. Deixa ela aí. E então, olha só, para Deleuze, né? O que é que filosofia? Filosofia é produção de conceitos, criação de conceitos. E o nosso pai, né? Freud foi um grande criador de conceito. Ele criava conceito, aí ele aperfeiçoando aquilo, né? Ele criava os conceitos, id, ego, né? Superego, subconsciente, depois ele vai trabalhando aquilo, tá? Mas muita coisa boa. A fenomenologia também é muito boa, né? Existencial, sabe? A do Roger também, eu tiro alguma coisa de lá, sabe? A atitude deleuziana, né? O negócio é a atitude deleuziana, ó.
A atitude deleuziana. Eu, para falar agora, eu vou tirar o chapéu aqui do Juninho e botar o de Deleuze aqui, tá? Ó, que é o chapéu, esse chapéu aqui. Valeu? Por que eu botei o chapéu do Deleuze? Gattari, né? Esse negócio de falar só sobre Deleuze não é uma boa, não. Fala sobre Gattari também, tá? E para falar disso aqui, eu vou aqui tomar a minha água do Paissandu, tá? A minha água do Paissandu aqui, ó. A água bicolor, né? Tá? O papão da Curuzu. É muito boa, tá? E também, olha só, depois eu apresento aqui meus coadjuvantes. Deixa meu chapéuzinho aqui, tá? Olha só, o negócio é o seguinte, o que é que eu peguei para falar aqui nessa série aqui desses vídeos malucos aqui meu? O que é que eu peguei? Eu peguei o ciclo do contato, né, na versão Jorge Ponciano, tá? Jorge Ponciano, presta atenção. Por quê? Porque o ciclo do contato, que é um instrumento que se usa na gestalterapia, no processo terapêutico, ele tem várias versões, tem do Zinker, tem de outros caras lá, né, que na literatura da Gestalt, né? Mas acho que aqui no Brasil, né, o Jorge Ponciano, ele fez uma versão que eu acho muito legal, que tá aí, né? Que tá aí, olha, que é mais ou menos isso aqui tá já adaptado por mim, tá? Olha só, tá adaptado por mim aqui já para em vez de contato, ser relação, depois eu vou explicar, ser ciclo de relacionamentos, tá? Então, o ciclo do contato do Jorge Ponciano, eu acho muito legal você usar ele na terapia, porque você vai identificar ali, né? Vai identificar ali aonde está o bloqueio para a pessoa ficar funcional, né? Deixar de ser disfuncional, tá? Esse é o objetivo do objetivo, tá? Agora, deixa eu comer um pouquinho do meu milho aqui. Festa junina, ó. Muito bom. Olha só. Então veja bem o seguinte. Ciclo do contato, Jorge Ponciano, Gestalt terapia. Usar na terapia para identificar bloqueios de movimentação da subjetividade, ok? Isso é legal, isso aí é Gestalt. Agora, por que nosso amigo Deleuze vai entrar aqui, ó? O nosso amigo Deleuze vai entrar aqui. Porque eu tenho uma atitude, eu peguei essa mania, uma atitude deleuziana, gattariana, né? De fazer uma criatividade em cima do que eu penso, né? Porque qual é a atitude deleuziana que eu estou tendo? É aquela atitude dos aliados de Deleuze, né? A atitude dos aliados de Deleuze na história da filosofia. O que é que ele faz? Ele tem uma questão, Deleuze tem uma questão para resolver. Por exemplo, a questão do pensamento. O que é o pensar? Né? Questão primordial em Deleuze, né? Porque a gente vê na história da filosofia sempre achando que pensar é aquilo que já está dito pelo Platão, pelo Kant, por Nietzsche, sabe? Pelos pensadores que passaram pela história da filosofia, né? A gente tem essa imagem, né? Essa imagem do pensamento, né? Que pensar já tá dito já, né? Então Deleuze ele pega para resolver essa questão do que é o pensar. O que é que ele faz? Ele vai pensar na história da filosofia autor, um pedaço não vai pegar todo o autor, não, vai pegar o que interessa para ele, o que interessa para ele resolver a sua questão do que é o pensar, né? Sabe? O que é que ele vai, por exemplo, ele vai lá no Platão,
e faz a inversão do platonismo, sabe? O que é a inversão do platonismo? É você ver o que foi que Platão jogou para baixo do tapete para escamotear a diferença, que foi os simulacros. Depois ele pega o aspecto negativo, né? Mas ele vai depois para a literatura também, vai em Proust, por exemplo. Para Proust ele vai ver como é que é o modelo de pensamento fora da representação, né? Fora da representação, ele vai pegar em Proust os signos, né? Ele vai em Hume, né? E vê, vai pegar aquela coisa que foi esquecida na história da filosofia, porque penso que a empiria é o Hume, né? O Hume estava falando da empiria só em contraposição ao racionalismo cartesiano, né? Mas não, ele vai dizer assim, não, olha só, esqueci, a história de filosofia esqueceu que ele estava falando de relacionamentos entre as coisas para produzir as ideias. Olha que beleza, né? Aí é que a gente vai entrar. Então, olha só, então a minha atitude aqui de Luciana é no sentido de eu ir na Gestalt terapia, tá? Também a minha água vascaína aqui, tá? Olha só, e na Gestalt terapia pegar o ciclo do contato com o Jorge Ponciano, pensar ele para a minha questão. Qual é a minha questão? É como usar, né? Como usar os relacionamentos, como é que eu vou usar os relacionamentos na terapia. Essa que é a minha questão. Então eu vou buscar o Jorge Ponciano lá, uma atitude deleuziana, eu vou botar e pegar o ciclo dele e adaptar para a minha questão, para resolver a minha questão. Para isso eu vou utilizar Deleuze, né, que é Deleuze, Guattari e Foucault. Por quê? Por que eu vou usar eles dois? Quer dizer, eu já peguei o Jorge Ponciano, tá? Peguei o Jorge Ponciano e o ciclo do contato dele. Transformei isso no ciclo de relacionamentos, tá? Que é esse aqui, ó, tá? Ciclo de relacionamentos. Valeu? Aí depois nisso aí, nesse ciclo de relacionamento, como é que eu vou trabalhar? Não é? A Gestalt trabalha lá com figura, fundo, aquela coisa, tudo bem, mas eu vou trabalhar, né, com meus pacientes, vou trabalhar, isso aí também serve para a vida, né? Serve para a vida, não é só para gente trabalhar, para psicólogo, não, sabe? Para as pessoas também, as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, a maioria delas não são psicólogos, então sabe, aproveita isso para a vida, né? Porque filosofia desligada da vida, né? Não tem sentido, né? Qualquer saber desligado da vida não tem sentido, né? Certo? Porque a filosofia e todo saber nasce da interação com a vida, né? Correto? Então é o seguinte, eu vou embutir nesse ciclo, o Deleuze com a sua construção, né? Com a sua construcionismo, né? O construcionismo, cadê o meu livro do construcionismo, que eu gosto muito dele? Cadê o meu livro do construcionismo? Tá aqui, ó, tá? Esse livro aqui é muito bom. Também tem outros, tem outros, né? Porque meu negócio é o construcionismo. Então eu pego os fundamentos de construcionismo de Deleuze, de agenciamentos, aquela coisa toda, né? Inconsciente maquínico, né? Essa coisa toda. E também utilizo Foucault, né? Foucault, por que Foucault? Porque para ver nos relacionamentos os assujeitamentos, né? Que Foucault fala muito isso, né? Que nós somos assujeitados, o nosso caráter, a nossa personalidade, tudo nasce de assujeitamento, de discursos de poder que deixam a gente nessa situação, né? Nessa situação às vezes de disfuncional, tá? E veja bem, eu pego Deleuze e Guattari, mas não sou esquizoanalista não, tá? Eu pego também Deleuze o que me interessa, né? Tá? O que me interessa no construcionismo
aqui nos processos de relacionamentos. Ok, gente? Ok? Ademã, de leve, como dizia o meu querido Ibrahim Suede, né? Ele falava muito disso. E eu vou comer a minha banana aqui, que eu vou almoçar hoje mais tarde, que eu estou gravando esse script, são 11h57. Maravilha, né? Então, agora eu vou misturar, botar, ó, o meu chapéuzinho aqui da festa junina, que nós estamos em junho, né? Certo? Tá? Olha que legal. Valeu, abração, hein? Lá, tô aqui novamente com meu chapéu do Indiana Jones para fazer uma gravação agora. Essa gravação vai ser urgente porque eu estava assistindo uma aula sobre a professora que tem um curso de especialização em sexualidade. Ela é do Sul, sabe? E aí, ela estava falando sobre o mito de Eros e Psique. Eros e Psique. Mas falou tanta besteira que eu fiquei puto da vida e resolvi gravar esse vídeo aqui, tá? Porque é esse negócio que eu falo, né? Que sempre, né? A pessoa tem formação em psicologia, nada contra, né? Tá certo. Mas aí quer se meter em outras áreas, filosofia, né? Mitologia, sabe? E aí fala besteira. Pior que tá falando para uma galera grande, né? E aí eu, pá, muito puto da vida, falei, porra, vou ter que gravar um vídeo sobre Eros e Psique, tá? Olha só, a base aqui é o Runito Brandão, né? Runito Brandão é a nossa referência sobre mitologia grega, tá? Isso a gente estuda na faculdade de filosofia, né? Alguma coisa sobre a mitologia grega e a referente é Junito Brandão, Junito Souza Brandão, tá? Então aqui nesse volume 2, ó, aqui nesse volume 2, na página 209, ele vai trabalhar o mito da página 209 até, ó, ele vai até a página 256. E ele conta o mito não é muito grande, 3, 4 páginas, mas aí depois ele faz várias interpretações sobre o mito, tá? Então eu fiz aqui o meu papelucho, como sempre, né? Tá? Eu faço meu papelucho como sempre, faço as minhas análises e minhas procuras, né? Tanto na minha biblioteca quanto no pai dos burros, né? Que é o Google, tá? Então a primeira coisa do mito, olha, o mito de Eros e Psique faz parte da rica mitologia grega, que tem como função falar da vida humana em todos os sentidos. Então a primeira coisa que a gente tem que ver a mitologia grega é uma mitologia diferenciada. Isso que tem que ver. Primeira coisa, mitologia grega é uma mitologia diferenciada das mitologias do restante do mundo. Todas elas são diferentes, claro. Mas o que é que tem a mitologia grega que carreou para a filosofia, que carreou para aquele saber que é o berço do saber ocidental?
não é? Porque se não fosse aquele saber ocidental, o berço da filosofia, nós não teríamos esse ocidente que nós temos hoje. E o Oriente também, que está comendo nas mãos, né, do ocidente, certo? O que é que tem naquela mitologia, o que é que tem naquela mitologia grega que levou e carreou a isso? Por que que a mitologia, por exemplo, a nossa mitologia, nós temos a nossa mitologia indígena, nós temos a mitologia africana, nós temos a mitologia dos celtas, não é? Por que que elas ficaram nelas mesmas, não carreou para uma filosofia e para a ciência que nós temos hoje, né? O que é que tem a filosofia grega, a mitologia grega? O que é que tem a mitologia grega que carreou a isso? Eu não tenho resposta para isso, né? Não tenho resposta. Tem muitas pessoas correntes de ideias falando sobre isso. Mas a gente vê ali a situação da Grécia, como é que era, né? Ela carregava todo aquele ensinamento do Egito ali, né? Do Nilo, né? E dos índios europeus também. Então a Índia, aquela coisa toda, tudo foi carrear ali, né? Através dos viajantes, né? Então, através de séculos e séculos, então eles foram criando aquela mitologia própria deles, tá? Isso é uma coisa, e o que é a mitologia grega é tão rica que a gente pode dizer que toda a filosofia está ali dentro já, porque ela é o germe para aquilo. Você olhando para ela, você vê que tem os elementos todinho ali que vão dar na filosofia. Ela é construída de tal maneira para explicar a realidade, não é? Que ela contém já os elementos da condição humana, da vida humana, porque a mitologia, o papel dela primeiro, né, antes da filosofia, é explicar a realidade, para dar assim, um apoio para a vida, né? Esse que é o papel da mitologia, né? Olha, o Eros e Psique, né, são os termos, né, que advém da mitologia grega, né? Certo? Agora a primeira coisa tem que falar o seguinte, ó, o mito de Eros e Psique, está num livro de Lúcio Apuleio, que viveu em 125 a 170 depois de Cristo. Então o mito está lá, viu? O mito de Eros e Psique, ele está lá nesse livro do Lúcio Apuleio. Ele viveu ali no sul, né? No norte da África, né? No norte da África, naquela cidade ali já do Império Romano, né? Então, nesse período, então lá é que está o mito, né? O mito de Eros e Psique, né? Sabe? Se for buscar em outra parada, não tem não, viu? Tá? Olha só, o Ronito Brandão aqui falando, tá? Eros é o amor personificado em grego do verbo erastai, desejar ardentemente, significa com exatidão a palavra para a gente que vai usar, o desejo incoercível, dos sentidos, ou seja, o desejo solto. Então, a gente vai trabalhar o Eros aqui como desejo, viu? Eros como desejo. O desejo incoercível dos sentidos, tá? E Psique, a alma personificada, tá? Soprar, respirar, princípio vital, razão. Então é aqui que nós vamos ver. Nós vamos mexer com esses dois termos, traduzindo.
Eros como desejo incoercível e a psique como razão. Vamos explicar isso aí. Agora tem uma coisa, tem uma outra coisa que eu quero falar, que foi a besteira que essa professora falou. Quando ela colocou o Eros como aquele menininho, né, que tem aquela criancinha recém-nascido, gordinho, que aparece nas gravuras, né, que foi utilizado muito ali pelos pintores aqueles pintores acho que foi da Renascença, né, pintor Michelangelo, aquele pessoal todo, né, como aquele menino gordinho com aquela flecha, né. Aquilo não é o mito, aquilo é o Cupido. Aquilo é o Cupido, que é a versão latina, né? A versão latina para o desejo. Mas não faz parte do mito de Eros e Psique. O que é que aquele menino? Aquele menino, ele é o que? Ele é a representação da representação. Ou seja, nós temos um mito Eros e Psique, que é uma moça muito linda e um rapaz muito bonito, né? São jovens, 18, 19 anos, assim, mais ou menos, né? Dessa idade. E o que é que representa aquele menino com aquela flechinha? Aquele menino representa, ele é a personificação daquilo que esse casal vai traduzir. Mas ele não é o Eros. Aquele Cupido não é o Eros. Ele é o desejo em si. Ele é a representação do desejo. Se representa ele como o quê? Como um menino, né? A gente vê nas pinturas aí o menino com uma flecha. Por que é utilizado? Por que os pintores, né, traduziram o desejo daquele jeito, né? E ele fica soprando, né? Ele aparece nas pinturas como ele soprando, que é o sopro do desejo, né? É o sopro do desejo. Ele é sempre porque o desejo é jovem, né? Ele é jovem, tá? É belo, é isso que ele quer, o Cupido quer mostrar. Jovem, bem jovem, né? Ele é sempre nascente, por isso que é uma criança, né? E ele é galhofo, né? Você vê que é um menino galhofo, né? Tá? Como é o Eros, né? O Eros com a Afrodite, quando joga ele lá para a terra, ele já diz, é um menino galhofo e cheio de energia. É por isso que aquela representação do Cupido com a flecha, né? Ele tá ali todo galhofo, bonitinho, rechuchudo, cheio de energia, né? E ele, de maneira galhofa, flecha as pessoas. É isso que é a representação, que representa o Cupido, mas aquele Cupido, repetindo, não é o mito de Eros e Psique. Foi isso que a professora se enganou. Foi isso que ela se enganou. Ela falando que o mito de Eros e Psique era o Cupido. Não tem nada a ver, porque Eros e Psique são dois jovens, né? Como nós vamos ver aqui na nossa vaca fria, né? Então deixa eu ver, agora vou fazer esse vídeo mais de 15 minutos. Olha, Eros Psique são termos que advêm da mitologia grega. A gente vai ver no sentido que dá Platão. Veja bem, no sentido que dá Platão. Por quê? É aqui que está a chave da nossa interpretação, da minha interpretação, tá? Você vai ver no livro do Runito aqui,
eles têm várias interpretações, mas tudo levando assim para psicologia analítica, para problemas de casal, casamento, essas coisas todas. Dizendo, não é uma interpretação com fundo no mito e na filosofia. Porque tem isso também, quando você vai interpretar um mito, você vê qual fonte de interpretação você está tendo. O mito aqui, a formação dele é de mitologia, né? Mitólogo, né? Então, mas se você buscar uma interpretação filosófica, você vai por outro caminho. Essa moça que eu falei, ela é psicóloga, a formação dela é de psicologia, então ela forçou ali uma coisa para dar certo com com a escola dela, certo? Mas não é isso não. Nós vamos pegar assim a interpretação quando vem da Grécia Antiga, desde lá de Homero, né? Desde Homero até chegar ali em Platão, né? Então, quando o Apuleio pega isso aí, ele pega já aquele sentido que está lá em Platão, onde já pega aquele sentido que está lá. Ou seja, o que é que a psique? A psique é a razão, pegando aquele mote do Platão, né? Do Platão, que quando nós nascemos, quando nós nascemos, nós já passamos lá pelo mundo das ideias e nós trazemos a razão, nós trazemos o conhecimento, só que então ele fica tudo ali dentro da gente. Então, nesse sentido, psique é a razão, tá? É a razão. E Eros o que é? Eros é o desejo incoercível, né? É o desejo. Então, veja bem, né? Então é um conflito entre a razão e o conflito entre a razão e o desejo, né? Que são os elementos, trazendo já para a modernidade, já são os elementos da subjetividade, né? Da subjetividade. Então você vê como a mitologia grega é rica, né? Ela já nos seus primórdios, ela já mexe, já trabalha, não é? Já trabalha com esses conceitos, né? De razão, né? Que deu o nome de psique, né? Porque esse termo razão já vem com Platão, né? Mas ali você vê que você vendo o mito, você vê que trata-se da razão. A psique trata-se da razão, um conflito entre que dura até a parte faz parte do ser humano, né? Que é o conflito sempre entre a razão e o desejo, que é bem atual. Tá legal? Eu vou parar por aqui, já tem 17 minutos, agora o YouTube me deu permissão, tá? E eu tô todo faceiro com isso aí. Ô, Isabel, tá bom esse camarão? O que você quer?
Galera, tudo alright? Olha só, eu vou começar a fazer uns vídeos sobre inteligências múltiplas, tá? É baseado nesse livro aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Do Gardner, Howard Gardner. É um professor de psicologia da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, né? Esse livro fez muito sucesso e veio revolucionar o conceito de inteligência, né? Primeiro ele escreveu em 1983. Esse livro aqui é de 99 parece. E o primeiro que é inteligência múltipla, né? Eu tenho, mas eu procurei e não achei. Eu tinha algumas anotações dele, por isso que eu fiz uns vídeos aí. Mas eu procurei na minha estante, que tá uma bagunça doida, né? E não encontrei ele. Mas eu encontrei um melhor, né? Que esse aqui ele faz ele explica o livro, né? Ele explica o livro e ele faz melhora o conceito de inteligência, tá? E esse vídeo que eu estou gravando, eu já gravei uns outros aqui, tá? Mas aí eu fui pegar esse livro aqui para estudar. Aí eu falei, eu tenho que fazer um vídeo de introdução. Tem que fazer um vídeo de introdução que é para ficar melhor, né? E aqui ele coloca aqui mais um tipo de inteligência, que é a inteligência espiritual, sabe? Ele melhora, ele explica aqui a teoria. A gente vai ver isso aqui, tá? A gente vai ver isso aqui. Mas antes de entrar na vaca fria, né? Como diz o ditado, é bom a gente falar um pouco sobre o que é inteligência assim a nível geral, né? Porque o conceito de inteligência ele vigora desde muito tempo, né? Então tem muito etnocentrismo em cima, tem muito preconceitos, tem muitas vaidades em cima né? Tem pessoas que dizem assim, você fala uma coisa e diz assim, aí você só discorda dele, aí a pessoa diz assim, pensei que você fosse mais inteligente, né? Aí você vê, né, o critério daquela pessoa de inteligência é o que? É o critério dela, né? Que ela acha que é o critério de inteligência, mas isso é uma coisa corriqueira, né? Eu estou falando porque cada um de nós tem assim o princípio, né, o que seja inteligência, né? Todos nós, né? Cada pessoa tem a sua matriz de inteligência, acha que inteligência é aquilo, né? Certo? Tá errado não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Mas olha só, fazendo uma recapitulação assim, você vê desde a Grécia, né? A gente sempre quando tá falando alguma coisa, a gente sempre se remete à Grécia, né? Porque a Grécia que é o nosso berço, né? Nosso berço cultural aqui do Ocidente, certo? Então, na Grécia, o que é que existia? Existiam os gregos e os bárbaros, né? Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aqueles que não falavam grego. Então, para eles, aquilo significava já um sentido de menos inteligência. Então, bárbaro vem de balbuciar. Então, eles balbuciavam. Para eles era isso, o grego era isso, né? Aquele negócio lá quando o Xerxes lá, aqueles caras lá invadiram lá a Grécia, né? E dominaram. Então, o grego baixou a crista, né? O negócio lá do Leônidas, das Termópilas, né? Tem um filme esse filme famoso aí, né? Da invasão dos bárbaros, né? Na Grécia Antiga, né? Então,
aquele povo tinha uma inteligência que os gregos, né? Tinha aquela briga de Atenas, né? Com aquela outra cidade, como é? Que o povo lá se preparava, a inteligência para eles lá era a cara ser forte, né? A briga, né? Ser brigão. O garoto era desde pequeno, né? Desde pequeno ele era doutrinado para brigar, né? E aqui Atenas não, né? Esparta, né? Esparta, você vê que o negócio já era diferente, né? Tá? Dominou Atenas, então você vê que inteligência aí é um negócio complicado, tá? Aqui nos descobrimentos, o que é que a gente viu aqui? Quando o europeu vinha de lá, ele achava aqui que o índio, então o negro lá da África, ele não tinha alma, não tinha razão, né? Então não tinha inteligência, era desprovido de razão. Você vê o etnocentrismo, né? Você vê o judeu também, o povo alemão, né? O Hitler, quando ele estava dominando os judeus, ele chamava de barata, né? Então o cara que era voltado só para o comércio, só para ganhar dinheiro, né? Então tem essas vaidades, né? Essas vaidades. Você vê na academia tem muito isso, né? Nas universidades, né? O cara, quando o cara está fazendo uma graduação, ele é menos burro. Depois ele faz o mestrado, ele deixa de ser burro. Depois ele faz um doutorado, ele se torna um gênio. Ele faz depois pós-doutorado, ele se acha o rei da cocada preta, né? Isso é uma coisa que eu sou advogado também, e eu lido com essa turma, né? Quando são os que me dão mais trabalho, porque o cara fez um doutorado sei lá, na Barba do Camarão lá, ele acha que ele sabe direito, ele sabe fazer sentença, ele sabe fazer petição, ele sabe. Então é a vaidade tá cheio disso, né? O cara tem um título de doutor, de mestre e tal, então ele acha que ele domina tudo, né? Uma vez eu vi uma parada dessa, que eu trabalhei no judiciário, né? Então ali a vaidade dos juízes é conhecida, né? Então um deles uma vez lá, estava lá no meio lá, falou assim, está provado que o profissional de maior inteligência é o juiz, né? Aí essas coisas, né? Essas vaidades, né? Essas vaidades. O cara acha que ele é mais inteligente que os outros, ele não sabe que aquilo ali é fruto, ele sabe que aquilo é fruto de estudos, né? Sabe? Tem até uma piada, né? Vou terminar aqui contando uma piada do camarada, foi um juiz foi para o interior, né? E aí ele todo vaidoso, né? Foi tomar banho lá no riacho, né? Com correnteza, né? Então ele chegou lá, e era doutor para lá, juiz para cá, excelência para cá, o cara se encheu, né? Foi tomar banho no riacho. Aí a onda levou ele. A onda levou ele e aí já caí lá. Aí o cara disse assim, o Batuto lá, o cara que estava puto já com ele lá, por causa da vaidade dele, disse assim, olha agora, cadê seu diploma aí? Se vira aí, excelência. Então é isso, né? É isso que o Gardner vai falar, né? Ele, nesses conceitos de inteligência, ele vai detonar um pouquinho essas coisas, esses nossos preconceitos que a gente tem, certo? Deixa eu parar aqui. Olha pro punho aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Olha aqui, ó. Bené, Luciano, olha só pro punho aqui. Tá vendo?
Olha só. Olha só a quantidade de pupunha aqui, olha. Aí, ó. Porra. Caramba, cara. Tá aparecendo também. Também boa. Fechar.